Pessoal, seja muito bem-vindo ao 6º episódio do Churrasmed Podcast. Um episódio especial. O nosso convidado de hoje não é médico, mas ele traz um assunto importante, é especialista num assunto muito importante que é sobre renda. Sabe que o médico ele depende da própria renda para viver, dos próprios braços. Então, é muito importante, né? Nossa avó já falava isso, não colocar todos os ovos numa cesta só. Então, o médico é muito interessante abrir o horizonte na questão das finanças e buscar a possibilidade de outras rendas. Daqui a pouco uma renda secundária, que daqui a pouco pode virar até uma renda primária ou uma renda na aposentadoria do médico. Enfim, então eu estou com um cara especialista em China, em negócios da China. E o meu convidado é o Everson Rodrigues. E aí, Everson, tudo bem? Obrigado. Prazer tu estar aqui, cara. Prazer tu estar aqui. Então, o Everson, para quem não conhece, o Everson foi um cara que desde muito novo já foi para a China, tá? E viveu toda essa transformação da China. Então, Everson, para quem não te conhece, para quem está chegando agora, como é que tu foi parar na China? Boa pergunta. Cara, eu já fui... vou botando uma carne para nós. Não, por favor, já tô com fome, né? Eu fui para a China em 2003. Então, esse ano estamos falando aí de 23 anos aí, 22, 23 anos atrás. E eu fui por uma oportunidade, né? Eu nem era do ramo do sapato. Sabe que aonde eu moro ali, São Leopoldo, Novo Hamburgo, ele era um hub calçadista. Né? O sapato ele criou muito ali, fez muito negócio ali. Só que o sapato ele vem, vou contar toda a história lá do início, né? Claro, temos tempo. O sapato ele sempre acompanha a pobreza. A pobreza. Então o sapato ele se desenvolveu muito na Itália. Então, bastante, até hoje faz muito sapato na Itália. É famoso o sapato italiano. Exatamente. Chegou num ponto que migrou para o Brasil. Então, o Brasil absorveu toda a produção italiana de sapato para atender o mundo. Né? Então, começou a desenvolver muito ali em Novo Hamburgo, a região ali do Vale dos Sinos. E, em algum momento, começou a ficar caro o sapato. E o que o sapato faz? Ele segue a pobreza, ele migra. Ele vai para o local, ele desenvolve o local e depois ele vai para outro país. Então, entre 95 e 97, deu uma caída muito grande no sapato, ali na região do Vale dos Sinos, e começou a migrar para a China. Primeiro em Taiwan e daí China. E a questão principalmente exportação para os Estados Unidos. Então o americano falou, olha, eu não quero mais comprar de vocês, porque se eu comprar da China é mais barato. Só que eu ainda preciso de vocês. Então eu gostaria que vocês fossem para a China e ensinassem os chineses a fazer sapato. E baratear também, né? Exato. E o que aconteceu? Muitos brasileiros pegaram essa oportunidade. Eu vou para a China e vou fazer minha vida lá. Mas a grande maioria, vamos dizer assim, 95% falaram, não, eu não vou para a China, eu vou ficar aqui no Brasil, eu vou seguir aqui com o mercado doméstico e eu não quero mais fazer sapato de exportação. Então teve uma dificuldade de conseguir pessoas que gostariam de ir para a China. Daí tu imagina, hoje já existe esse medo aí do empresário em fazer negócio com a China. Imagina 20 anos atrás. Meu Deus. Imagina tu indo morar na China. Então... Nessa época eu nem trabalhava com sapato. Pegar uma linguicinha campeira aqui para te dar uma moral, ó. Por favor. Eu nem trabalhava com sapato, né? Eu sou formado na área da mecânica. Mecânica, cara? Técnico em mecânica. Então eu estava trabalhando numa empresa, inclusive fazia latinha de alumínio, cerveja, refrigerante. Opa! E eu trabalhava em escala de 6x2. Eu trabalhava 6 dias, das 8 às 4 da tarde, folgava 2. 6 dias das 4 à meia-noite, folgava 2. Nossa. 6 dias da meia-noite às 8, folgava 2. Puxado, hein? Bem puxado. E num desses turnos que eu estava trabalhando à noite, eu recebi a proposta. Se eu gostaria de ir para a China para ser eu era muito novo ainda, 22, 23 anos. Gurizão. Gurizão. Recebi esse convite para ser estagiário lá.
na área comercial. Ajudar uma companhia brasileira de exportação a fazer a instrução de embalagem, fazer comunicação com fábrica. Só que tinha um problema. Eu não falava inglês, não falava chinês e não sabia nada de sapato. O que eu pensei? Cara, é uma oportunidade. O máximo que eu faço, eu volto. O máximo que vai acontecer é eu conhecer a China e voltar, né? Inclusive, eu fui para ganhar menos do que eu ganhava aqui no Brasil. Então, eu fui para ganhar $500 lá de estágio. E eu aceitei esse desafio e fui. E foi aí que começou. Qual era a tua idade nessa época aí? Eu tinha 22 a 23 anos. Foi aí que começou. E como é que tua mãe recebeu isso daí? Porque tá louco. Não, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada, né? Imagina. Eu ligava para minha mãe a cada 30 dias num cartão que mãe, eu comprava. vou te ligar tal dia, tal hora. Exatamente. Eu comprava um cartão que tinha tipo uma raspadinha, que tinha um código que eu digitava no telefone e eu tinha 30 minutos para falar. Então eu ligava uma vez por mês. Minha mãe não tinha acesso a e-mail, naquela época ainda tinha... até começou em 2005 o MSN, 2 anos depois. Então nos primeiros 2 anos foi bem complicado. Fui lá, fiquei 6 meses para ver se eu ia me adaptar. E daí depois eu voltei para o Brasil. Ah, tu voltou? Chegou a voltar então? Eu voltava a cada 6 meses. Então eu fui lá, fiquei 6 meses para ver se ia dar certo. Eu fui em julho de 2003. Daí voltei no final do ano para ver a família. Mas nesse tempo aí era uma ligação por mês. E assim, depois dessa primeira vez, essa primeira ida que tu foi, tu já sentiu que tu ia voltar? Tu gostou? Sim. Foi bem interessante isso, porque daí eu tinha que tomar a decisão. Claro. A decisão de eu querer voltar e a decisão da empresa querer que eu voltasse, né? Então, como deu tudo ok, acabei voltando, né? E daí eu segui minha vida na China. Então foi bem difícil aprender. Eu tive que aprender inglês, tive que aprender chinês, tive que aprender de sapato e aprender da área comercial. Eu tive que aprender a desenvolver 4 habilidades ao mesmo tempo. Que coisa, cara. Então foi bem difícil para mim, foi bem... e junto foi contigo um desafio muito grande. Foram outras pessoas nessa mesma barca, digamos assim? Tinha alguns brasileiros, foram mais 2 brasileiros, técnico em calçado. E daí naquela época... Tu nem isso tu era, né? Não, nem isso eu era. E a gente acabou morando junto, então isso também ajudou. Então eu morei com 2 pessoas lá, a gente dividia o apartamento. Então se ajudava ali. Mas, cara, os primeiros 6 meses era pão com margarina e assistir TV chinesa e não trabalhar e voltar. E visitar as fábricas também. Então a gente tinha uma fábrica que nós gostávamos muito de ir nessa fábrica perto do meio-dia, porque daí eles faziam um frango lá e daí tinha uma maçã para comer. Então foi bem complicado no início, foi bem Mas isso desafiador. te trouxe uma casca, né? Porque sim. tudo que não mata fortalece e toda essa experiência que tu tem hoje de China começou lá e enfim, se não fosse isso. Cara, eu bolei algumas perguntas, eu vou te fazer aqui. Então assim, o Everson, nem eu sabia essa história dele, esse começo, então foi muito interessante. E o Everson acabou vivendo 18 anos na China. Então, assim, é uma maioridade, né? 18 anos na China. Cara, essa tua experiência, tá? Mudou e moldou a tua visão de negócios para enxergar o mundo. Então, o que a China te ensinou? Boa a campeira, né? Bom. Então, o Everson estava provando aqui a nossa linguiça campeira dos nossos parceiros e também patrocinadores, Mercado J de Ávila. E hoje é uma campeira com um recheio de queijo. Então, é uma delícia. Então, como aperitivo, assim, é fantástico. Muito bom. Mas o que eu aprendi lá, né, basicamente? Eu acho que uma coisa... Deixa eu servir o Luan, senão ele reclama. Vamos. Tá bom, vai lá. Ô, Luan, pega uma cerveja ali, então. Já que tu vai... Ah, sim, tá aberta essa. Deixa eu servir o nosso convidado aqui. Pode falar, Laud. Cara, a primeira coisa é que eu fui
quando eu cheguei na China, a China ainda estava desenvolvendo. Se tu olhar todo esse o desenvolvimento da China nos últimos 20 anos, eu cheguei bem na fase que a China estava decolando ainda. No start ali. Estava no start. Então, eu peguei toda essa evolução do chinês. E o que eu aprendi nisso? Trabalhar em equipe, né? Porque tinha brasileiro, tinha outros estrangeiros, tinha chinês, então saber entender a cultura das pessoas, né? Tu como latino, tu sentiu preconceito lá, cara? Eles... Cara, na verdade, também teve uma evolução em relação a isso. Quando nós chegamos lá, nós éramos como se fossem deuses. Eles olhavam para nós com inferioridade. Então, para um chinês local ver um estrangeiro, era o programa do final de semana. Eu lembro que eu ia no mercado e o chinês ele ficava olhando no meu carrinho de mercado o que eu estava comprando, o que eu comia, para ver que era diferente. Então eles tinham essa inferioridade, tinham um respeito muito grande pelo estrangeiro. Então isso acabou que eles ajudavam muito a gente, né? Algumas coisas da questão da casa, algumas coisas do trabalho. Então eles também evoluíram para eles entenderem que eles também estavam no mesmo nível do... Que doideira isso, cara. Foi... Eles olhavam para nós, ficavam apontando, ficavam rindo. As crianças ficavam com medo, ficavam me olhando aí nos lugares públicos aí, e ficavam com medo, fugiam, porque era uma coisa que eles nunca tinham vivenciado ainda. Essa tem que ser mal passada, né? É isso aqui, né? Fantástico. Perfeito. Então o programa era de fim de semana, era ver os estrangeiros. E quando eu cheguei lá, o único restaurante de comida para estrangeiro era um McDonald's. Bah. Então não existia, não tava. Hoje tu foi lá na China, sim, tem diversos restaurantes. Várias mas opções. Lá não tinha. Era um negócio muito, muito. Não tinha sinaleira. Era tudo umas rotatórias. Muito bom, muito bom. Então, a minha esposa fala muito que eu acabo esquecendo muita coisa que eu vivi lá, que hoje para mim é uma coisa tão normal, que se eu contar aqui, para as pessoas peraí, é uma coisa completamente diferente. Tanto que quando eu digo para as pessoas ir para a China, tu não está indo para um outro país, tu está indo para um outro mundo. Tu quer ir para outro país, é Estados Unidos, é Europa. A China é outro mundo, tu vivenciou isso. Exatamente. É uma ou outra, é completamente diferente, tu volta transformado. E tu vê como a gente está anos-luz de diferença, né? E até a questão de valores. Mas vamos voltar. Essa questão de como o chinês vê o negócio. O que isso te mudou na maneira... Porque tu foi lá um piazão, tu não sabia como é que se dava negócio, né? Tu foi lá trabalhar. E isso acho que moldou a maneira de tu pensar hoje o negócio hoje? Cara, assim, primeira coisa, o chinês é empreendedor. O sonho do chinês é ter um negócio próprio, tá? Isso é bem diferente da nossa cultura hoje, que tu quer ter um trabalho estável e tu tem aquela preocupação que tu quer se aposentar, né? A gente tem essa cultura aqui no Brasil. O chinês, ele quer ser empreendedor, ele quer ter o próprio negócio dele. Ele sempre falava, eu quero ter meu coffee shop, meu mercadinho, meu meijia, que eles falam em chinês. Então, o chinês, ele é muito empreendedor. E por isso que eu falo para algumas pessoas aqui, tu quer ser empresário ou tu quer ser dono de fábrica, né? O dono de fábrica, eu sei fazer cadeira, vou fazer cadeira pro resto da vida. Ou tu é empresário. Cara, hoje a trend é fazer cadeira, amanhã é fazer foguete. E o chinês é muito disso. Ele se adapta ao mercado, né? Então, todos os donos... Hoje, o dono de fábrica de sapato aqui, voltando na fábrica de sapato, eram pessoas que trabalharam a vida inteira com sapato, certo? O dono de fábrica de sapato na China é o cara que viu a oportunidade de ter uma fábrica de sapato.
Mas que o avô dele daqui a pouco fez outra coisa. Fez outra coisa. E agora, se ele achar que o negócio é fazer telefone, ele vai fazer telefone. Porque daí ele é o negociante, ele é o cara que é o empresário de fazer negócio. Não se focar no produto. Não se apaixone pelo seu produto. Não, então, tu fazer o negócio. Então, o chinês é muito disso. E o chinês ele já vem negociando há 5.000 anos, né? A gente já vê a questão da rota da seda, né? Ela começou antes de Cristo, tava olhando, em torno de 200 a 300 antes de Cristo. Então, essa coisa do chinês negociar não é nova, é muito antiga. E assim, que choque cultural tu teve nessa tua chegada, assim? Alimentação. Isso é a primeira coisa. Primeira coisa, né? Tanto que eu não me adaptei até hoje, né? É. Sabe disso. A gente tava... eu fui com o Everton, a gente foi na Semif, né? Que é a maior feira de produtos médicos e tecnologia, que vai ocorrer ano que vem, em abril, e a gente vai falar isso para vocês depois. E eu vou dizer, eu acho que em 15 dias eu comi mais comida chinesa que o Everton em 18 anos. Né? Com certeza. Porque eu gosto, quem me conhece sabe, eu gosto da coisa do diferente, do exótico. E o Everton acabava indo nos restaurantes tradicionais. Eu disse, cara, não leva a mal, eu vou lá na tia, lá na chinesa. Eu não consegui me adaptar e, claro que em algumas situações eu tive que comer comida chinesa, principalmente quando eu ia visitar fábricas. Sim. Mas eu não consegui me adaptar. Isso foi a primeira. O segundo, em relação à criança, como eles carregam as crianças. Até naquela época tinha... as crianças, elas sempre tinham a perna torta, porque sempre a avó, isso é uma coisa interessante, cria as crianças, são os avós. Então, os avós. Tu tem um filho, tu vai dar para o teu avô ali, para o teu pai, para tua mãe, eles que vão cuidar, vão criar o teu filho enquanto tu trabalha. Então, eles sempre carregavam as crianças aqui do lado, aqui, amarradas, e elas sempre tinham as pernas tortas. E toda criança lá, eles não usavam fralda. Então, toda criança tinha a calça normal, a criança de colo, de 1, 2, 3 anos, uma calça normal com um corte na bunda. Então, como elas não usavam fralda, elas já tinham aquele corte na bunda. Então, elas tinham vontade de ir no banheiro, já fazia em qualquer lugar, escorava na rua, na calçada. Não brinca. E já estava aberta na bunda. Às vezes, tu via a bundinha toda roxa de frio, mas era ali a cultura deles. Cultura deles. Então, hoje, está mudando um pouco, mas quem faz a criação dos filhos são os avós. Isso então, até hoje um pouco. Até hoje. Então, o que acontece? Para te mudar a cabeça, a mentalidade do chinês, ainda vai levar algumas gerações. Tipo, hoje, a tua mentalidade que tu tem, tu só vai aplicar nos teus netos. Porque a cabeça que tu tem hoje, que tu já evoluiu, ainda não vai ser aplicada nos teus filhos, porque quem vai criar vai ser os avós. Então isso é uma coisa bem diferente. Então vai levar umas 2 gerações até tu aplicar todo o teu conhecimento nos teus netos. Então isso acontece muito. Faz sentido. E cara, hoje muita gente vê a China apenas como uma fábrica do mundo, uma grande fábrica. O que os empresários não sabem? Eles sabem, muitas vezes a gente tem a ideia, e quem não foi lá principalmente, de alguns produtos simples, de baixa complexidade que a China faz, mas não é assim. Queria que tu falasse o que os empresários deveriam conhecer da China. Essa parte já mudou, né? Quando eu cheguei lá, realmente era um produto mais barato. Mão de obra barata, produto barato. E tu ganhava no volume. Então, tu ia para a China para comprar um produto mais barato do que tu produziria aqui no Brasil, desde que tu tivesse um volume bom e o dólar tivesse baixo, né? Como aqui no Brasil não teve grandes investimentos em cadeia produtiva, então cada vez a gente produz menos. E produz menos produtos, hoje o brasileiro ele busca na China o que ele não consegue produzir aqui, né? Ou não está sendo produzido. Então a questão do produto barato, a questão do dólar, isso já passou. Isso já não é mais um problema. Mas a China, do produto barato, hoje ela já mudou. Hoje a China ela vende mão de obra qualificada,
né? Tem muitos engenheiros, muitos treinamentos lá, então mão de obra qualificada e produto de valor agregado. Hoje ela vende tecnologia, né? Dá para dizer que eles aprenderam, né? A China antes, como é que o pessoal falava? A China copia, né? Hoje a China cria. Quem copia é nós. Então ela inverteu esse jogo. Então hoje tu vai lá na China para buscar tecnologia, para buscar tendência de mercado, novidade, coisas que os outros países não têm ou não conseguem produzir. Então eles inverteram o jogo. Eles aprenderam. Completamente. E quais são os setores, cara, que tu vê, já que a China aprendeu a fazer tudo isso, que a pessoa pode importar produtos da China? Pergunta de $1 milhão que todo mundo faz para mim. O que eu deveria importar da China? Nossa, essa tu deve escutar muito, né? Cara, mas é assim, ó, vai depender muito também do teu negócio, né? Mas a China, ela produz basicamente tudo, né? Mas hoje o que ela está avançando bastante é na questão de robótica, na questão de inteligência artificial, algumas tecnologias que a gente tem dificuldade aqui no Brasil ou a gente não tem, essa tecnologia a China tem. Então hoje eu olho muito para essa parte tecnológica, né? Tu viu bastante lá alguns produtos e a IA também. Então a robótica também. A questão da escassez de mão de obra, então eles estão investindo muito em robótica. Então eu acho que a parte de tecnologia, que era uma coisa que a China não era tão vista, que a gente olhava muito para os Estados Unidos, hoje a China está desenvolvendo, está batendo lado a lado com os Estados Unidos. Né? Uma das coisas que eu quero falar, e eu acho extremamente interessante, é por que a China deu certo? Primeira coisa, por que ela deu certo? Boa pergunta. Por que lá funciona e aqui não funciona? Por que eles estão onde eles estão? Né? Então eu acho que isso é um ponto extremamente importante para nós debater. A China funciona porque ela é um organismo vivo. O que é isso? Ele é um organismo todo interligado e com planejamento. Desde a época lá do Deng Xiaoping, onde eles fizeram o primeiro movimento, né, para começar a abrir a China para o mundo, eles tiveram um planejamento muito claro, muito simples e claro, que é o seguinte: eles dividiram esse planejamento deles em 5 cidades, tá? E tu já conheceu algumas delas. Tinto Churrasmed, então se prepara para um patrocínio cheio de sabor, diretamente da cidade de Sananduva. Quem está com a gente é a panificadora R. Borges, uma padaria com mais de 30 anos de história, que tem a loja e uma filial na cidade de Sananduva. Se é pão quentinho, feito com fermentação natural e carinho, só pode ser da panificadora RB Borges. Quem conhece, sabe que é bom. Não perca tempo, segue eles aqui no Instagram, no @prg.borges, ou escaneie o QR Code aqui e leve tradição e sabor para sua casa. Beijing, nós vamos conhecer, Xangai, Guangzhou, Shenzhen e Chengdu. 5... Chengdu é aquela dos samurais, aquela? É do panda. Ah, do Tem panda. uns pandas. Sim. Então eles dividiram esse organismo entre 5 cidades. O que acontece? 4 cidades são costeiras: Beijing, Xangai, Guangzhou, Shenzhen e Chengdu no meio. Como eles fazem a máquina chinesa funcionar? Beijing ela define as políticas do país, ela cuida da parte militar, tanto que vocês viram aí, essa semana teve lá os desfiles, e educação. Todo esse planejamento, essa estratégia sai de Beijing. Beijing define a política do país, tem a parte militar para proteger e define a parte de educação, tanto que Beijing falou que agora todas as escolas têm que ter IA desde a primeira série. Então, Beijing, toda essa parte. Xangai é a parte do dinheiro. Toda a área financeira da China, bancos, seguradoras, toda a estratégia financeira da China sai de Xangai. Tá? Guangzhou era a entrada do caminho da seda. Então toda a área industrial, por que a Canton Fair é lá?
Porque sempre foi feito por lá, sempre foi entrada Já de era negócios lá. da rota lá. Então, Guangzhou é a área industrial. Então, tu começa lá de cima. Beijing, parte política, educação, área militar. Desce um pouco, Xangai, financeiro. É o que faz o dinheiro girar. Desce mais um pouco, Guangzhou, toda a área industrial. Vai mais um pouquinho, Shenzhen. Shenzhen faz o quê? Tecnologia. Tecnologia. Desenvolve a tecnologia. Então ela vai desenvolver toda a tecnologia que todas essas outras cidades ali o país vai usar. Então ele está bem organizado. Política, dinheiro, produção, tecnologia. Tá, mas e Chengdu? Chengdu está lá no meio do país. Sabe qual é a responsabilidade de Chengdu? Ela tem que disseminar tudo isso que está acontecendo nessas 4 cidades que são costeiras para a China inteira. Então ela é um polo que dissemina tudo que está acontecendo. O que for decidido em Beijing, ela vai disseminar para toda a China. A parte capital, toda para a China. Parte de produção, tudo para a China. Então, é um organismo onde as 5 cidades se completam. Então é bem simples. Um pensa, o outro gera o dinheiro, o outro produz, o outro cria a tecnologia e a última cidade dissemina. Esse é o organismo chinês. É por isso que funciona. Essas 5 cidades. E tem ele funciona por isso que eles têm harmonia. E nesses últimos 20, 30 anos, a China, estava vendo, a média de crescimento do PIB batia 7%, alguns anos 10%. 5 a 10% todo ano. Todo ano, né? Que absurdo. Por isso que a China se transformou bastante. Mas a gente fala 5 a 10% porque tem um problema. Tem muita cidade que na China não se desenvolveu. Vou te dar um exemplo. A cidade que eu morava em Dongguan, tu conheceu, crescia 26% ao ano. Como tem cidade que cresce 20, 25, 30%, e daí tem as cidades rurais, daí ela equilibra a média. Então, quando tu fala que a China cresceu 5 a 10%, na verdade, de tudo. Várias cidades cresceu 30, 40, 50%. Que absurdo. É uma loucura. Tu imagina Dongguan crescendo 26% ao ano durante 10 anos. Tu imagina Shenzhen, que... Shenzhen era uma vila de pescadora. Em 1970 tinha 15 mil pessoas, tu foi lá, hoje tem 17 milhões, é a capital lá da tecnologia. Quem gosta muito de tecnologia, quem tem um iPhone na mão aí, daqui a pouco escutando nós aí por um iPhone, tem grande chance desse iPhone ter saído de Shenzhen. 90% de chance. 90%. A Foxconn, que produz lá em Shenzhen, desde do iPhone de 12, a Apple ela moveu uma produção para a Índia, mas é muito pequeno. Então tu imagina, ou tu compra da China, ou tu vende para a China, ou tu está consumindo algum produto da China. Provavelmente a pessoa que está assistindo nós ali, ela tem algum produto da China. Às vezes até nem sabe. Nem sabe. Entendeu? Então Nem sabe. Mas essa estratégia, esse planejamento, esse organismo vivo que é a China que faz acontecer. Que absurdo. E assim, quando a gente fala, todo mundo a gente pensa da China e todo mundo quer saber esse produto mágico que nem tu falou de importar. Mas também, cara, acontece muitos erros, porque não é tu chegando lá de peito aberto que tu acha que tu vai trazer um container de Tamagotchi e vai trazer aqui. Então assim, o que tu vê, cara, que erros comuns que muitos empresários daqui a pouco despercebidos vão lá e tentam fazer um negócio na China? Cara, eu acho que a primeira coisa, o foco do empresário tem que ser aqui. Ele tem que ter mercado aqui. Ele tem que ter um plano de negócio, ele tem que ter um modelo de negócio, ele tem que ter o público aqui no Brasil. Uma vez que ele tenha isso, ele importar da China, ele vai ter um ganho de 30%, 40%. Ele já tem um negócio. O erro é que as pessoas não têm um negócio aqui no Brasil, vão para a China querer importar algum produto, trazem para o Brasil e daí vão pensar como vender e para quem vender. Tu entende? A China não é o ponto principal, não é a solução ao teu problema. Tu precisa ter um negócio estável aqui no Brasil, tu precisa ter público, tu precisa saber para quem tu vai vender, qual o valor.
e a China vai te ajudar a trazer um produto talvez de melhor qualidade ou um produto mais barato ou um produto que tu tenha a capacidade de escalar. Então a China ela não pode ser, eu vou para a China e vou resolver um problema, não. Tu precisa ter um teu negócio. Por isso quando a gente fala ali dos médicos e alguns outros empresários, a primeira coisa que eu pergunto, cara, qual é o teu negócio aqui? Deixa eu entender o teu negócio. Para quem então, tu vai vender esse plano, que é muito importante. Para quem tu vai vender esse produto? Ah, não sei. Já está fazendo errado. Né? Então, eu tenho meu público-alvo, é esse público, eu já vendo algum produto para ele, eu já tenho uma entrada no mercado, agora eu quero entrar mais forte, eu quero entrar com uma margem maior, daí a China te ajuda. Agora, tu não ter negócio aqui, tu queria sair do zero, né? Então isso dificulta. Dificulta. Cara, como tu enxerga a diferença entre simplesmente comprar de um fornecedor e realmente construir uma parceria de um fornecedor estratégico lá na China? Não é só comprar, não é ir lá no AliExpress, que tu pode comprar, qualquer um pode comprar, mas ter essa relação com o chinês que, quando eu estive lá, eu vi que o chinês valoriza muito isso. Isso. Tu tem que desenvolver um negócio com o chinês a longo prazo, não simplesmente uma compra. Né? Então, em chinês a gente fala guanxi, né? Que é esse relacionamento, é esse network. Tu precisa ter esse relacionamento para criar um negócio com o chinês a longo prazo. Então ele vai te entregar uma qualidade melhor, ele vai fazer um preço melhor para ti. Tu precisa ter esse relacionamento. E não é diferente do que aqui no Brasil, tu precisa também ter esse relacionamento com o teu cliente, com o teu fornecedor no Brasil. Com certeza. Isso não é diferente. Mas, principalmente se tu vai para o outro lado do mundo, tu vai querer ter um negócio a longo prazo, precisa ter relacionamento. O que acontece muito aqui, o brasileiro vai lá e quer apertar o chinês, quer comprar o produto mais barato, quer tratar mal o chinês, ele não vai ter sucesso. Né? De repente vai comprar um produto aqui, vai comprar um produto lá, mas ele não vai ter continuidade. Tá? Então, continuidade, negócio é relacionamento. Isso não é só da China. Isso em qualquer lugar, inteiro, na verdade. Em qualquer lugar. Então, às vezes, a gente quer separar muito como é que é a China, como é que é o Brasil, mas é relacionamento. E o chinês, ele tem um perfil mais latino. Ele é mais, assim, do toque, de conversar, de relacionamento. Então, hoje eu vejo assim, eu faço uma análise. O chinês, ele é mais latino e o japonês, ele é mais alemão. Tu não pode encostar muito na pessoa, não pode conversar, ele não é muito de se abrir. Então ele é bem mais alemão. O chinês é mais latino. Ele gosta de conversar, já te chama de my friend, né? Então, tu precisa ter esse relacionamento com ele, ele vai se sentir mais aberto e vai te ajudar em algumas coisas ou vai te falar algumas coisas que talvez ele não falaria para qualquer cliente. Exatamente. O Everson, queria que tu falasse para quem está escutando que muitas vezes tu ia, justamente nesse relacionamento, tu ia visitar uma fábrica e o dono da fábrica lá, o maioral, ele queria que tu sentasse, antes de nós falar sobre business, vamos sentar, vamos tomar um chá, nós aqui vamos conversar, depois a gente negocia. Cara, isso é um ritual do chinês, né? Isso é um ritual. Sentar, ele vai esquentar a água, vai contar a história do chá, esse chá veio da montanha tal, tem tantos mil anos, ele vai lavar a xícara, ele vai conversar contigo um pouco. Tudo na tua frente ali. Tudo ali, é um ritual. Vai ler uns 30, 40 minutos, daí tu vai tomar o chá, vai perguntar como é que ele tá, sobre a vida, a família, e depois tu vai falar de negócio. Que coisa, então, né? Tu entender isso também ajuda a tu fazer negócio. Então, isso é uma coisa que a gente fala aí nos treinamentos, cara, não vai direto ao ponto. Qual é o preço? Dá para comprar ou não dá? Tenta se aproximar do chinês, conhecer o chinês. E como é que tu tá? O que o chinês gosta muito, tu já almoçou, já jantou hoje, de que estado tu é, e tu, que nem eu entendia muito, eu conhecia muito a China, então eu perguntava, e aí, tu é da onde? Eu sou de Sichuan. Então tu gosta de comida apimentada. Como é que tu sabe? Então eles gostam quando tu sabe alguma coisa em relação a eles. Todo mundo gosta, né? Exatamente, então eu também... Normalmente eu falava em mandarim com eles. Isso pessoal, isso é muito engraçado. Mas assim... O Everson Moreno chegando assim, falando em mandarim.
Olha, eu me estourava de dar risada, porque eu tinha me controlado. Não, e assim, ó, e tinha situações, porque ali em Dongguan, que é Guangdong, e Hong Kong, eles falam o cantonês, que não é o mandarim. É outro? Então, eu também tinha palavras e sabia falar em cantonês, e eles ficavam enlouquecidos quando eu começava a falar em cantonês com eles, porque era uma língua que, tudo bem, tem bastante estrangeiro que fala chinês, mas falar em cantonês com eles eu ganhava o parceiro na hora. E muitas vezes negócios, então, foram facilitados por isso. 100%. 100%. E vamos falar para quem está nos escutando aí, como é que nasceu essa ideia do Dr. China, que está aqui atrás da gente, cara, que é um patrocinador do Churrasmed Podcast. Cara, tu é uma lenda, né? Vamos falar assim, né? O homem não para, né? O homem não para. Nós conversamos lá em janeiro, né? Nós conhecemos em janeiro. Em janeiro. Conversamos, trocamos ideia. Cara, tem que ir para a China, E tu foi um dos visionários, né? Foi um cara que disse, não, eu tenho que ir lá para ver o que está acontecendo. Na verdade, tinha vamos falar para o pessoal aqui, tinha cerca de uns 15 médicos que estavam realmente interessados em visitar a feira que eu fui. E, cara, infelizmente, é um erro da nossa classe, a gente é muitas vezes muito bitolado nas coisas, a gente não sabe pensar fora da caixa. E quando eu fui falando com o Everson, cara, e quem que vai de médico? Cara, eu acho que não vai ninguém. Porque um tem cirurgia, o outro tem aquilo, papapá. Eu disse, cara, agora é o seguinte, agora aqui não vai ninguém, agora é que eu vou. Entendeu? Porque aquela outra frase, boi que chega primeiro bebe água limpa. Então, tu ir na frente, ver o que os outros ainda não viram, é uma vantagem. E assim, quem me conhece sabe, eu sou um cara, já viajei bastante, né? Então tenho uma experiência grande de viagem, que não é qualquer coisa que me impressiona, tá? E eu falei pro Everson, cara, a China me impressionou, em vários sentidos, entendeu? Então a gente vê que eles são muito para frente, é um país que me muito chamou na atenção, Everson, que é um país em construção. Não tem tu andar na China uma quadra, duas, sem ver um prédio, alguma coisa, não existe. É evolução constante, Constante. Tu vai voltar lá agora, tu vai ver tá diferente. O navio. Para vocês terem noção, pessoal, para vocês terem noção, né? A Semif do ano que vem, quem vai com a gente, quem vai com Everson e comigo, tem a Semif, ela muda de cidades muitas vezes na China. E vai ser em Xangai. Xangai, que é uma baita cidade, foi na edição que eu fui também foi em Xangai, então eu vou rever Xangai de novo. Então assim, quando a gente fala de moda, a gente fala de marcas Prada, Louis Vuitton, Vitor Hugo, Hugo Boss e assim por diante, a gente lembra Paris, Milão, Nova York, tá? Por aí. Mas o que aconteceu? Agora esse ano, acho que foi depois que a gente já tinha voltado. Um mês, 2 meses depois. Depois, a Vitor Hugo, não, a Louis Vuitton inaugurou um navio, no centro de Xangai, que lá dentro é um shopping, que tem muitos produtos expostos da própria Louis Vuitton. Enfim, então assim, pessoal, eles não escolheram Nova York, eles não escolheram Paris, não escolheram Milão, eles escolheram Xangai. Tá? E o chinês, isso é uma coisa que deu para ver, ele compra muito e gosta muito de marca. Consome bastante. Não, e assim, ó, a gente aqui no Brasil, tem uma cidade que tem Louis Vuitton, tem uma cidade que tem Gucci. Lá tem 3, 4, 10 Gucci, 10 Louis Vuitton na mesma cidade. Não, isso é uma coisa. Por bairro. Exatamente. O que acontece? A gente teve em Dongguan, porque eu também, quando eu fui lá, a gente foi na Canton Fair, que é uma feira de tudo, de tudo, de parafuso a navio, a motor de avião, é um negócio impressionante, tem de tudo. Tudo que é muito difícil dizer que não achou. Tanto é que a Canton Fair, ela existem fases. Tem dias específicos que, tais produtos, cama, mesa e banho, não sei o quê, eletrodoméstico, não sei o quê. Então, é dividido em fases, tamanho, a gama de produtos. E o que eu tava falando mesmo? Das lojas. Das lojas, e daí
em Dongguan, do lado do nosso hotel fantástico Dongguan, tinha um shopping. No mesmo shopping, tinha 3 Louis Vuitton que eu vi. 3, no shopping. O shopping era imenso. Então, o que acontece? Um tinha um num canto, o outro no meio. Então, assim, para tu ter noção da riqueza, a gente vai no shopping que tem uma... Vamos fazer um parênteses em relação a isso. A China, ela tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Hoje ela tem 500 milhões de pessoas com poder de consumo muito alto, com grana para comprar. Isso é uma coisa cultural e é mundial. Tu começa a ganhar dinheiro, tu começa a ter mais poder de compra, tu quer comprar uma marca melhor, né? A marca da moda, tu quer comer uma carne melhor, tomar um vinho melhor, ter um melhor carro. Então isso acontece na China. A China, dentro desse crescimento aí, ela está consumindo. A China, ela está mudando um pouco o foco dessa questão só de exportar produto, mas para o consumo interno. Né? Com então, certeza. Tu imagina meio bilhão de pessoas com poder de consumo alto. Então essas marcas, elas estão lá e elas estão explorando, e o chinês gosta de marca e gosta de marca estrangeira, né? E o chinês gosta de pagar caro. Eu vi mais de uma vez, tá? Quando eu passei nessas lojas, assim, loja de marca na frente, as senhorinhas chinesas com 3, 4 bolsas na mão levando. E cada bolsa era, sei lá, 50, 60, 80 mil reais. Não, em Hong Kong é uma loucura. O pessoal faz fila para entrar na... Não, verdade, faz fila. Faz fila para entrar numa Louis Vuitton para comprar uma bolsa de $10 mil. Exato. Eles esperam fazem meia fila. hora na rua. Na rua. Não, isso é verdade. Para entrar e comprar. Isso é verdade. Então, eles estão querendo consumir. Mas acho que até eles acham um status ficar na rua esperando. Pode ser, né? Pode ser, né? Porque... E as lojas, essas lojas de marca, lotadas lá, né? Lotadas mesmo. Mas então, falando do Dr. China, depois de tudo que tu viu lá, tu teve essa ideia, vamos levar isso para o maior número possível de médicos. E não é simplesmente para fazer um negócio, para melhorar a saúde do Brasil, no geral, e abrir a mente do médico. Falando do médico específico, o que eu tenho percebido, o médico ele investe muito na parte técnica dele. Que é congresso, é curso... Que tá certo. Na área técnica, porque ele quer ser um profissional melhor. Mas ele esquece toda a parte de gestão, a parte financeira, a parte de posicionamento, para te poder ter uma renda maior. Né? Então hoje, que nem tu falou, é muito do trabalho do médico. O médico quer ganhar mais, ele tem que atender mais, tem que fazer mais cirurgia, mas a gente quer trazer opções para o médico. Então vamos lá. Para quem quer saber como funciona o Dr. China na prática, vamos falar o nosso cronograma. Primeiro, perfeito. Que data vai ocorrer no ano que vem, 2026? Abril de 2026, entre o dia 4 de abril até o dia 16 de abril. São 12 dias. 12 dias. 12 dias na China aí, entre saída do Brasil e a saída de retorno da China. Perfeito. Então vamos lá. Vamos fazer, para quem quer acompanhar. A gente sai no Brasil. É uma viagem longa. Normalmente leva 2 dias. Então sai dia 4. Chega dia 6. Perfeito. Então, chegamos lá dia 6. E depois? Vai direto pro hotel, descansa. No dia 7, treinamento. A gente faz um treinamento, um workshop, onde todo mundo vai se apresentar, vai falar seu negócio, o que está buscando. Nós vamos falar sobre como negociar com o chinês, falar sobre a cultura chinesa. Com quem está aqui com a gente no Churrasmed, que é a BlueMed, que é a assessoria de performance e vendas para clínicas e consultórios médicos. Eu falo isso com propriedade, porque eu sou cliente deles. Se você é médico ou tem alguma clínica, o time da BlueMed, liderado pelo Lua Pastorello, tem um método chamado Saúde de Valor. Com ele, as agendas ficam lotadas e aumentam a percepção de valor, melhorando o teu atendimento e levando ele para outro nível. Ficou curioso? Acesse o link aqui embaixo ou escaneie o QR Code, fale com o pessoal da BlueMed, eles vão fazer um diagnóstico. Se preparar e dar dicas para te potencializar a tua visita à feira. Perfeito. Então é o dia inteiro que a gente fica no hotel,
descansando. É a nossa também preleção. A nossa Exatamente. preleção. Perfeito. Preparando para a feira. Depois, feira. Então são 2 ou 3 dias de feira, onde a gente vai de manhã e volta à tarde, com tradutores, né? Então a gente vai acompanhar todo mundo. Pessoas que já foram para a feira, que já conhecem. Fala né? inglês, fala chinês, para poder ajudar em uma negociação. Dando exemplo, um médico gostou de um produto específico, ele quer entrar naquele stand e entender mais do produto. Aí ele não fala inglês, não tem problema, a gente vai ter o tradutor, vai explicar, vai entrar, vai fazer todas as perguntas, vai pegar catálogo, vai fazer um questionamento sobre preço. Vai testar o produto, né? Testar o produto em algumas situações. Então ele vai fazer todo esse trabalho aí. Então, 2 ou 3 dias fazendo isso. Perfeito. Só lembrando, pessoal, dia de feira é dia intenso, é dia cansativo, se caminha bastante. Muitas pessoas levam até mala de viagem, aquelas malas, porque tu acaba pegando muito folheto, amostras, e muitas vezes fica muito cansativo tu levar na mão. Então, os mais experientes levam uma linha de mão. E nós estamos falando em sair 8 da manhã do hotel e voltar às 5, 6 da tarde. Exatamente. Então é o dia inteiro para realmente visitar os pavilhões, ver o teu produto. Lá a feira é separada por pavilhões, depende do tipo de produto, então é interessante. Né? Especialidades são diferentes. Exato, né? A gente divide os grupos, então feira, entender o que tu vai ver lá, né? Tendência na área de tecnologia da área da saúde. Então, por que tendência? Porque é o que vai estar no mundo daqui 6 meses. Vai estar na Europa, vai estar nos Estados Unidos, vai estar no Brasil, se alguém trouxer para cá. Então, tendência da área da saúde. Produtos, né? Muitos insumos, produtos, máquinas novas, algum diagnóstico por imagem, algum outro produto específico. A gente já viu vários produtos lá da outra vez. Muitos. Então, tu vai ter todo esse acesso, né, da uma das maiores feiras da área da saúde, e daí dentro daquela tua necessidade, tu vai dizer, isso aqui me serve, isso aqui não serve, isso aqui é interessante para mim, isso aqui eu não sabia que existia, isso aqui eu uso direto, então eu preciso pagar menos, então eu quero importar. Então todo esse acesso vai ter. Vai ter acesso. E depois? Depois nós fizemos sempre uma visita a um hub de inovação da área de tecnologia da saúde, visitar alguns hospitais. Eu acho que é interessante o médico entrar num hospital e ver como funciona o hospital. Na China, tu foi num hospital? Sim, exatamente. Foi muito legal. É muito legal ver como é que funciona o hospital na China. É diferente do nosso. Na China tem hospitais particulares, que nem aqui, e tem hospitais do Estado, né? O Estado muitas vezes cuida de vários hospitais. E o funcionamento deles é bem legal. E são hospitais enormes, cara. Tudo na China é grande. Tudo é grande, né? Tudo é grande. Então, prédios grandes, ruas largas, enfim. Então, é muito legal. E outra possibilidade, a gente tem contatos também com indústrias, com fábricas de produtos. Até a gente estava conversando outro dia com uma marca de produtos ortopédicos, da gente visitar lá, mas daqui a pouco vão ter outros fornecedores, muito conforme quem for com a gente. Eles vão dar dica, a gente vai atrás do que eles querem ver lá. Nós sempre organizamos as visitas a fabricantes de produto, fábricas, baseado no grupo que a gente está. Exato. Então, a gente personalizado. Então a gente vai visitar alguma fábrica de algum produto da área da saúde, vai visitar hospitais, clínicas também. Clínicas. Eu comentei contigo da outra vez do Global Doctor, Isso. que é uma clínica onde tem médicos estrangeiros, todo mundo, do mundo inteiro na China. Então, para quem é expat, que a gente fala, né, os expatriados, então eles podem também se consultar nessas clínicas e até para entender como funciona, né? Porque tu vai na clínica, tu consulta com o médico, tu já sai com o teu remédio, tu faz já exame faz o teu exame na hora. Eu sei que aqui tem uma questão aí de lei aqui no Brasil, mas para entender como eles trabalham essa gestão das clínicas também, eu acho que é importante, talvez não 100% vai poder ser aplicado aqui no Brasil, mas para a gente poder ter uma ideia de como funciona, né? Então a gente faz a gente tira um dia para visitar esses lugares aí para também abrir um pouco a mente do médico. E depois, o que tem no outro dia que a pessoa está livre para fazer? Então já fizemos treinamento, já visitamos as feiras, já visitamos as fábricas, hospitais, agora a gente tem que aproveitar um pouco também. Então vai ter uma parte de turismo, onde a gente vai visitar vários locais turísticos em Xangai, né? E também depois a gente vai pegar um trem-bala, andar 400 km por hora,
de Xangai até Beijing para daí fazer aquele tour lá em Beijing, Cidade Proibida, a Praça Celestial, visitar também lá a muralha, a muralha da China. Tu vai para a China, tem que conhecer a muralha. Perfeito. Então assim, pessoal, a gente vai cruzar o globo. Então a gente vai ver muita coisa na nossa área, muito material, muita tecnologia, mas aproveitar esse deslocamento, vamos fazer um turismo. Então, Xangai, uma cidade linda, vibrante, fantástica, tem muita coisa pra gente conhecer, muito bom para compras. O pessoal gosta de fazer compras, então a gente tem também vários contatos bons de compras lá. E depois a gente pega um trem-bala, já tem essa experiência, né? Não é todo mundo que anda no trem-bala. A gente vai para Beijing, que é a mais ao norte da China, faz Praça Celestial, a Cidade Perdida ali, Muralha da China, e depois volta pro Brasil, cheio de história para contar, mala recheada de coisa. Isso aí. E quem vai não volta igual, porque a China realmente é muito... Não, é transformador. Transformador. Então a gente vai... São 5 pilares que a gente faz, que é o treinamento pré-viagem, para preparar a pessoa para viajar, o treinamento para preparar para a feira, lá para visita, a feira, as visitas a fornecedor, hospitais e parte o turismo. E também no final, como bônus, na volta, a gente ajuda o médico a organizar tudo isso que ele viu, para criar um plano de negócio, para operacionalizar e colocar em prática o que ele quer fazer. Exatamente. Muitas vezes ele não tem esse know-how, né? Ele diz, cara, gostei disso, agora eu preciso importar, como é que eu faço? Ou Everson, gostei disso, eu quero fazer uma parceria com esse fornecedor, quero representar ele, como é que eu faço isso? Então a gente também tem essa consultoria pós-CEMIF, onde a gente ajuda o médico a modelar o negócio daquilo que ele viu na China. Perfeito. E outra coisa, a gente tem contatos, né, lá na China e também aqui no Brasil, porque, vamos supor, tu comprou o produto X, a gente já tem uma equipe parceira, que vai cuidar se o teu produto saiu lá da China certinho, tá? Então vai embalar, botar no teu container, e quando chegar no Brasil, tem outro pessoal que vai recepcionar o teu produto. Então a gente tem esse contato, não é só lá e querer comprar, enfim, tem toda essa logística. Então a gente tem todo esse suporte. Depois, se o médico não tem esse know-how de importação, a gente dá uma consultoria daqui a pouco para montar um negócio. Essa renda secundária que pode ser a primária. Exatamente. E a gente faz todo esse suporte para o médico ou para o distribuidor ou quem for lá que queira importar. Ou o próprio hospital, porque esse modelo de negócio, não só negócio, serve para o hospital também, porque o que acontece? O hospital usa vários insumos, tá? Usa luva, usa touca, usa seringa, agulha, enfim. Então o que acontece? Será que não é interessante para o hospital que compra um volume grande, exemplo de luvas, tu fazer 1, 2 compras anuais e comprar tudo por um valor menor? Exatamente. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que começar a pensar fora da caixa, porque eu acho que esse é o caminho. Antes de fazer uma pergunta bem legal para o Everson, lembrando os nossos patrocinadores, os pãezinhos caseiros, depois tem os docinhos da panificadora Borges, lá de Sananduva, e também um cara que cuida das minhas finanças, que é o Pedro Marsiglio. Grande abraço, eu tenho Prudential com ele já faz alguns anos, acho que quase 10 anos. Então, pensando nessa parte de segurança financeira, vai que deu uma ruim, ele que cuida das minhas finanças. E Everson, o que é White Label? Boa. Tem muitos produtos já desenvolvidos pelo chinês que te possibilita colocar a tua marca no produto. Então, o chinês ele desenvolve o produto. Vamos falar de uma bota... Qual é a bota lá? Aquela da... Uma bota pneumática. Então, o chinês ele vai desenvolver o produto. O produto é da patente dele. Ele, se necessitar a Anvisa, ele vai ter a Anvisa daquele produto. Então, é possível tu importar e vender no Brasil, dentro da classe que ele tem lá. Mas vai ter a tua marca. Então, tu vai poder colocar a tua marca. Então, uma das logo, possibilidades... tua marca, do jeito que tu quiser. Uma das possibilidades é, a gente vai trazer as botas pneumáticas, vamos colocar o logo Dr. China. Então, tu tá criando uma marca de um produto, mas tu não tá desenvolvendo o produto já é desenvolvido.
Mas aquele fornecedor te possibilita tu colocar a marca e vender com a tua marca aqui. Exatamente, isso é muito legal, isso é uma possibilidade. Isso é uma possibilidade de tu criar tua própria marca, tu ter o produto. Outra possibilidade que os chineses estão buscando muito também, que tu pode investir menos, né, em relação a isso, é tu ser um representante do produto dele. Então, tu gostou do produto, tu acha que esse produto tem uma entrada no Brasil. Mas tu não quer investir tanto. Então, tu seja um representante dele. Então, tu vai ser também a pessoa que vai divulgar o produto, tu vai ser a pessoa que vai revender o produto aqui no Brasil, mas tu não vai precisar comprar o produto. O chinês ele vai colocar o produto aqui para ti e tu vai revender. Então, tem várias formas de buscar negócio na China. Não é simplesmente ir lá e comprar, mas tu pegar e fazer parcerias, né? Inclusive, a gente visitou lá o BTEC de robótica, né? de robótica. Essa semana teve uma Robôs notícia. humanoides, né? É uma loucura. E essa semana teve uma notícia que eles venderam 2,5 bilhões de renminbi em robôs. Né? 2,5 bilhões? Até eu fiz uma postagem no LinkedIn em relação a isso. Que valor absurdo, cara. Então, de lá fazer uma parceria, trazer um robô aqui para operar num hospital, numa clínica, ser a vanguarda da tecnologia, né? Tu dá esse primeiro passo. Mas tu precisa ter coragem, né? Exatamente. E é uma coisa que tu fez, que foi dar esse primeiro passo e ver o que tem de novidade, de oportunidade lá. E agora, mais interessante ainda, é tu querer e poder divulgar e proporcionar aos outros médicos a mesma experiência que tu teve. Porque somente fazendo isso, tu consegue criar um movimento, a gente consegue trazer mais tecnologia, mais conhecimento na área da saúde e vocês estarão melhorando a saúde de alguma forma. Vai ganhar dinheiro? Vai fazer um negócio? Vai prosperar? Vai. Mas ao mesmo tempo tu também está melhorando a saúde no Brasil. Exatamente. Vamos dar uma palhinha para o pessoal que está vendo aí as fotos. Vamos ver as fotos que a gente preparou aí. Então... Olha ali, isso é outra coisa, ó. Isso é na Semif, tá? Depois que tu visita o stand, eles normalmente, de maneira educada, eles te pedem um cartão de apresentação e tirar uma foto. Então a gente visitou aqui uma fábrica aqui de material ortopédico, vocês estão vendo placas atrás, enfim, e a gente tirou foto com eles. E o cartão sempre entregue com as duas mãos. Com as duas mãos, exatamente. Então, bem legal. Ó, essa entrada da Semif, não dá para ter o tamanho, Everson, por a foto, do tamanho que é. É absurdo. E eu quero fazer um comentário dessa foto aqui interessante. Carro elétrico. Todo carro que tem a placa verde, lembra? Exatamente. E a gente só via carro de placa verde lá em Xangai. Isso é uma coisa muito, muito engraçada. A gente podia fazer o podcast lá na rua. Diferente daqui que a gente não conseguiria por causa do barulho, porque a grande maioria dos carros na China são elétricos e eles são representados com a placa verde. Então, não tem barulho, muito engraçado isso. Olha ali, ó. Aqui, o que a gente vê, um pouco do tamanho da feira. Olha o tamanho do stand. Do stand, olha ali, ó. Olha o pé direito, olha a altura que é. Então, e são estandes grandes, enormes, iluminados. E mais de 5 mil expositores. E também, o que é interessante dessa feira, é que tem um pavilhão de expositores internacionais. Internacionais, que vai vir da Turquia, da Coreia, da Alemanha. Então, tu também vai ver coisas do outro lado do mundo nessa feira. Exatamente. Não simplesmente coisas... Não só coisas da China. Exato. Exatamente, tinha. Realmente tinha. Aqui mais um... Olha aqui, ó, volta lá. Isso, ó, aqui mais um stand bem bonito, bem organizado aí. Próximo, Lua. Aqui, ó, para quem não está familiarizado, aqui é um aparelho de intensificador de imagem que a gente usa muito na ortopedia. Esse até é muito parecido com os convencionais que a gente tem aqui. Agora, eles tinham lá os aparelhos que tinham... que conseguiam ver tanta imagem em AP, em antero posterior, quanto de perfil de lado. Tu não muda o paciente de posição. Tu não precisa mudar o paciente de posição. Tu só faz uma incidência, né? Porque a gente
a gente dá ortopedia, a gente precisa saber se tu tá colocando parafuso na posição certa. E muitas vezes tu tem que rodar o paciente ou rodar mesmo o raio-x para ver se tá na posição correta. E esses não precisavam porque ele já via essas duas incidências. Era dessa marca aí também. Exato. Tu vê as máquinas lá no fundo, lá. Aqui, ó, só para ter uma noção, olha aqui, ó. Eu sei que é difícil de ver muitas vezes de longe, mas olha quantos estandes tem lá, tá? E era muito grande. Então, realmente é um dia de pernada mesmo. Olha ali, ó. Quanta gente. E outra coisa, a gente encontrou com alguns brasileiros lá. Sim, com certeza. Tinha vários brasileiros lá. Entendeu? Ó, quem não gosta da comida chinesa, como o Everson, tem um KFC, né? Enfim. Então, isso é uma coisa engraçada, quando a gente ia comer, o Everson normalmente pegava o KFC, o McDonald's, o Burger King, e eu ia pro chinesinho raiz mesmo. Não, eu vou dizer uma outra coisa que é interessante. Tu olhando de uma imagem mais de fora, tem mais de 40 pessoas trabalhando ali e tá funcionando. É um pedido atrás do outro. Não, eles não são devagar, não. Olha esse cara bonito aí, ó. Ó, essa é a entrada da Semif. É isso aí. Tem mais aí, Luan? Puxou a última. Puxou a última? Então é isso aí. Eu tenho mais, mas eu tinha mais ali, né? Na verdade, se for botar, tem vários. Então, pessoal, nosso papo para quem quer pensar fora da caixa, quem quer ter uma opção, porque na vida é bom tu ter opção. Exatamente. Entendeu? Então, essa opção e outra coisa. Por mais que a gente fale, por mais que a gente mostre foto, enfim, represente isso, é impossível a pessoa ter noção de como é que é a China, de como é que é essa feira da Semif, né, e o próprio turismo, sem ir lá. Não dá para... Não, tu só vai ter noção estando lá. E outra coisa importante nisso, a gente cuida de todo esse processo, né? Da passagem, do hotel, do transporte. Então a pessoa tem que ir lá só para focar no negócio dela. Exatamente. E depois aproveitar na parte do turismo. Então o resto a gente se vira e a gente vai fazer. E os hotéis, o Everson é especialista em hotel, né? A gente ficou em hotéis muito bons lá. Enfim, pessoal, então assim, quem pensa fora da caixa e quem quer uma oportunidade, acessa lá. E você pode curtir e seguir a gente no Dr. China. E quem faz o Instagram do Dr. China é outro parceiro nosso, que é a Blumet, que faz o meu Instagram, que faz o meu site. Pode conferir Dr.Honorato. E quem cuida é o Lô Pastorello, nosso parceiraço também. Então, vai lá, curte, já coloca para me seguir, Dr.Honorato, curte Dr. China e espero vocês todos em Xangai. E o último presente que eu vou dar pro Everson aqui, depois da carne fantástica que a gente comeu, é 1 quilo de erva mate da Casa do Fumo e da erva mate do Peteleco. Então, para tu tomar um chimarrãozinho no capricho, muito obrigado aí, amanhã de manhã. Nossos parceiros aqui. Show de bola. Everson, eu te agradeço, cara. Tamo muito junto, show. Sempre. Parceiraço. Então, estaremos em Xangai em abril do ano que vem e a gente quer a tua presença também. Muito obrigado e até a próxima.